tudo bem? Eu sou a Cláudia Lima, sócia fundadora da Escola Catalise, junto com a Priscila Pacheco, e estou aqui para falar sobre um tema super legal, que é personal branding. O que será que é isso? Essa palavrinha tão chique. Tudo isso nada mais é do que o que a gente tem apresentado, como nós temos nos colocado no mundo, seja na vida pessoal, seja no profissional, mas muito mais no profissional. Eu acho que é um tema super relevante quando a gente tem aqueles feedbacks que falam assim pra gente: ah, você precisa se posicionar mais nas reuniões, você precisa aparecer mais na empresa. Quem nunca, né? Então, acho que essas reflexões que eu quero trazer aqui para vocês hoje está diretamente ligado a isso. Tem uma frase que eu amo que fala o seguinte: não basta ser, precisa ser, parecer e aparecer. Ai, Cláudia, mas essa coisa de aparecer é meio politicagem, parece que eu estou forçando a barra. Mas, gente, pensa uma coisa. Se eu não me preocupo com alguns pontos em relação à imagem que eu tenho apresentado, intencionalmente, vejam essa palavra como ela é importante, intencionalmente. Se eu não me preocupo com isso, simplesmente eu deixo uma existência, uma marca tipo Zeca Pagodinho, sabe? Deixa a vida me levar, não me preocupo muito o que as pessoas pensam ou falam de mim. Acho que é importante a gente olhar para algumas coisas quando a gente está falando da nossa imagem pessoal, da nossa marca pessoal, né? E aí eu quero trazer aqui uma reflexão de um tripé do quão importante é a gente olhar para esses 3 pontos quando a gente pensa no nosso branding, na nossa imagem pessoal. O primeiro deles é o posicionamento. Como eu tenho me posicionado? Vamos falar um pouquinho sobre isso. O segundo é, qual é a minha diferenciação? Eu tenho alguma diferenciação? Eu tenho alguma coisa que marca em mim? E como que está a minha visibilidade? Então, isso é muito importante. E quando a gente fala, vamos entrar agora em cada um deles. Quando a gente fala de posicionamento, ele está diretamente ligado ao qual o valor que eu entrego para o mundo e quais são meus atributos de valor. Isso é, como eu quero ser reconhecido e percebido no mundo. Você tem ideia disso? É claro para você como você quer ser percebido pelas pessoas? Porque muitas vezes a gente acredita que está indo tudo bem, que você tem as pessoas te veem um posicionamento super legal, mas às vezes isso não acontece. Então é muito importante refletir sobre isso, né? Então faz um exercício aí de colocar no papel de como que você acredita que você tem sido percebido? Que valor que você entrega dentro da sua da empresa, da organização? Isso é uma boa de uma reflexão para a gente pensar como está o nosso posicionamento no nosso dia a dia e na nossa vida. E como que a gente pode ativar esse posicionamento? Primeiro, você tem que olhar como que está a sua imagem pessoal. Como que estão as suas atitudes e comportamentos? E que obra que você tem deixado nessa jornada que você tem vivido? Porque, gente, como eu falei antes, a gente tem que ter consciência e intenção. É importante eu ter primeiro autoconhecimento e me observar e entender o quanto eu tenho me posicionado dentro do meu dia a dia. Como que está essa minha imagem pessoal? Faça essa reflexão. Se você pensar na sua imagem, né? Pensando nisso, na minha imagem, na minha atitude, meu comportamento e a obra que eu tenho entregado, como será que eu tenho sido percebido? Será que eu tenho sido percebido como legal, joia, competente ou não? Reflita
reflita sobre isso. Muito bem. O que a gente tem que pensar é que, assim, existe uma importância, existe uma questão que é o nível de congruência que eu tenho entre aquilo, como eu quero ser percebido e como as pessoas têm me percebido. Por isso, gente, que feedback é um presente, é um baita de um presente. Porque quando você recebe um feedback, você está recebendo informações daquilo que de repente você não está conseguindo se perceber. E aí que sim vem a congruência. O que eu estou mostrando, como eu tenho sido percebido, se ele é congruente com o que eu gostaria de ser reconhecido, ou como eu gostaria de de aparecer, né, de vivenciar dentro do meu dia a dia. Tá fazendo sentido? Então, aqui a gente está falando sobre, não é sobre se colocar na frente de todo mundo, é se expor, mas sim intencionalmente pensar como que eu consigo me colocar da forma que eu gostaria de ser reconhecido. É muito sobre isso, né? Então, falamos sobre posicionamento, sobre a minha imagem, sobre atitudes e comportamentos, sobre congruência. E como que está essa questão da sua imagem pessoal? O que você tem transmitido? E a imagem pessoal, ela está diretamente ligada com a forma como você se comporta, né? Então, a sua postura, a forma como você, a sua expressão facial, a forma de falar, as suas roupas também. Então, a gente tem que lembrar que existe algo que a gente chama de vieses inconscientes, que é aquele monte de informação que nós já temos dentro da nossa cabeça. E quando a gente olha para uma pessoa, eu sempre brinco que a gente, é que eu não gosto muito dessa frase, mas eu acho que ela faz muito sentido, que nós não temos uma segunda chance em causar uma primeira boa impressão. Acho que a gente ainda consegue consertar, mas pensa, aquela primeira impressão, a gente tem 5 segundos para julgar uma pessoa. O julgamento inicial, ele acontece nos 5 primeiros segundos que a gente está de frente para alguém. Por isso, da importância da gente olhar para a nossa imagem pessoal, olhar para como a gente está se comportando, a nossa postura, a nossa expressão, tudo intencionalmente. Lembra que tem que estar direcionado com aquilo que você gostaria de passar ou de representar para as pessoas, né? E como que eu também consigo me diferenciar? É entender quais são os meus talentos, quais são os meus principais atributos, e nisso você poder usar isso como ponto forte. Não queira ser mais um na multidão. Pegue os seus talentos e os apresente. Deixem eles fazerem parte de você. Pensa aí. Qual é o seu diferencial? No que você se diferencia de todas as pessoas? Pense em algo autêntico e não bizarro, hein? Pelo amor de Deus. E aí, também um outro ponto que é importante é a visibilidade. Gente, para a gente ser escolhido, a gente precisa ser considerado. E isso só acontece se a gente é percebido, se a gente tem presença, a gente adora ser reconhecido, ser lembrado, né? E não é uma questão de autopromoção, é visibilidade. Lembra de novo que está muito diretamente ligado à intenção. Como que eu consigo intencionalmente me colocar. Ai, eu acho que é sobre isso. O que você acha? Você tem ultimamente olhado para o seu personal branding? Reveja esses pontos que eu falei. Veja o quanto você tem se posicionado, tem buscado olhar para aquilo que você tem de maior talento e ser diferente. Olhar para a sua postura, da forma como você fala.
intenção. Coloquem intenção. Que aí sim você vai estar joinha com o seu personal branding. Um beijo e até!